Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Cláudio Saldanha, consultor de negócios, consultor de gestão de pessoas, também professor nessas áreas, e hoje eu vim dar mais uma dica para vocês com relação a procedimentos da área de gestão de pessoas, para evitar problemas aí no seu dia a dia. Vamos falar sobre a homologação de atestados médicos, um procedimento aí muito comum nas empresas, mas que na realidade, falando em legislação e obrigação do trabalhador e até mesmo do empregador, não existe, tá, pessoal? Homologação de atestado médico é um procedimento que não existe, tá? Esse procedimento de homologação de atestado é criado pelas empresas que nós contratamos para prestar serviço nas empresas de PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e PPRA. Na realidade, essa prática da homologação é simplesmente para pegar um atestado de fora, ou seja, que não foi emitido na própria clínica que me presta o serviço de PCMSO, pegar um atestado de fora, registrar lá pelo médico que está fazendo a homologação, não é? E colocar lá nas minhas estatísticas da minha relação de atestados que foram recebidos pelos empregados aí, dados pelos empregados durante o ano, tá? Homologação de atestado não existe. O empregado ele não tem essa obrigação. Então é importante você se atentar quando a sua empresa cria uma obrigação do empregado, quando ele se afasta por doença, dele ir homologar atestado. Essa obrigação só pode existir depois de terminados os dias de repouso concedidos pelo médico. Se um médico qualquer, deu um atestado para o seu trabalhador, para o seu empregado, que a partir daquele dia ele precisaria ficar 5 dias de repouso, não pode a sua empresa exigir, além disso ser ilegal, também é incoerente, não pode a sua empresa exigir que o empregado, em 48 horas, saia do repouso e vá homologar um atestado. Então, se o médico que deu aquele atestado para a pessoa concedeu para ela 5 dias de repouso, por exemplo, é para ela ficar de repouso, não é para ela acordar de manhã cedo, pegar um ônibus, ficar em pé no ônibus por 1, 2, 3 horas, depois ir na clínica ficar esperando por horas, às vezes, para ser atendido e voltar para casa. E depois ainda ir na sua empresa entregar o atestado. O testado teoricamente homologado. Essa homologação é um procedimento que não existe. Então, quando você obriga o empregado a sair de um repouso concedido por um médico por questões de doença, problemas de saúde, e ir homologar um atestado, se o empregado tiver algum problema com relação à saúde dele, um agravamento da saúde dele por causa desse deslocamento obrigatório, a sua empresa pode ser responsabilizada judicialmente. Não tem problema a sua empresa criar uma regra para que os atestados sejam teoricamente homologados lá na empresa de saúde. Só que essa homologação só pode acontecer depois de terminar o repouso. Ou seja, no exemplo que eu dei de 5 dias, terminados os 5 dias de repouso, aí você daria as 48 horas para ele ir à clínica homologar o atestado. Então é um procedimento ilegal, tá? Você querer que o empregado saia do repouso e vá homologar atestado. Isso não existe. As empresas de saúde que prestam esse serviço para a gente, elas passam essa orientação e às vezes colocam até em contratos que elas fazem com os seus clientes essa obrigação. Só que isso não tem embasamento legal e já tem inclusive decisões nos tribunais que trouxeram prejuízos às empresas. Então tome cuidado, homologar atestado não existe. Outra coisa importante com relação a essa suposta homologação de atestado. É importante você se atentar e ficar muito atento a certas situações, tá? Que um médico não pode descredenciar outro. Ou seja, o que eu quero dizer? Essa pessoa que eu dei o exemplo agora, que deu um atestado de 5 dias, ela foi lá homologar o atestado de forma irregular, dentro das 48 horas que você mandou, dentro do período de repouso, o médico que a recebeu foi lá e diminuiu o atestado dela para 3 dias. Isso não pode, tá?
Um médico não pode descredenciar outro. Isso não existe em legislação nenhuma. Se o médico que atendeu a pessoa quando ela estava doente deu para ela 5 dias, ela tem que ter 5 dias de repouso, tá? Então acontece algumas vezes de, além da pessoa ter que sair da casa dela de forma irregular para ir homologar um atestado, quando ela chega lá na clínica, o médico que atende, que já vê medicada, tempos depois da doença, da crise ou coisa parecida, simplesmente não faz exame nenhum, vai lá e reduz o período de atestado. Tomem cuidado com isso, que isso não existe. Isso pode trazer prejuízo para o empregador. Então, resumindo, atestado médico, quando é concedido para o empregado, ele tem que tirar aqueles dias do repouso concedido, do início do atestado até o final. Qualquer obrigação que a empresa queira criar tem que ser depois de terminado o atestado, tá? Seja homologar atestado, seja o que for. Outra questão importante, muita gente acha que homologar atestado é para verificar se o atestado é falso ou não. Nada disso, tá? Inclusive, o médico que homologa o atestado, ele não faz exame nenhum na pessoa. Então, ele não consegue confirmar se a pessoa está doente ou não. Se você tem dúvidas com relação ao atestado entregue pelo seu empregado, você deverá se dirigir ao local onde foi emitido o atestado e confirmar a emissão. Ou, se você quiser, peça a essa clínica que lhe presta o serviço, que geralmente eles fazem isso. Eles mandam um ofício para o local e o local confirma. Então, é assim que se verifica se um atestado é falso ou não. E não a homologação, que geralmente é feito de forma irregular. Tá bom, pessoal? Então, mais uma dica aí para você não ter problemas na sua gestão de pessoas. Um abraço a todos.